Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, por estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos sobre as Sagradas Escrituras e as verdades presentes para esses nossos dias. Amém? E, meus queridos, todos aqueles que quiserem, deixe nos comentários o seu pedido de oração, porque diariamente temos orado pelos pedidos que são feitos aqui no canal. E se os irmãos quiserem auxiliar na divulgação dessa mensagem, deixe também o seu like e faça um comentário respeitoso, ok? E está escrito: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Bom, uma rápida olhadela nos livros do Antigo Testamento já é suficiente para vermos quão ingratos eram os judeus para com o amor e cuidado do Deus Criador, pois constantemente eles estavam virando as costas para Deus e se curvando a outros deuses, ou estavam transgredindo abertamente ou de maneira camuflada as santas leis e decretos que o Senhor lhes havia dado. Contudo, como o próprio Salomão havia dito lá em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9, aquilo que aconteceu, tornará a acontecer. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Veja, a palavra de Deus nos diz que, como o povo hebreu, nós também fomos retirados das trevas do erro e do pecado e trazidos para a maravilhosa luz de Deus e fomos feitos seus sacerdotes reais e uma nação santa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Contudo, semelhante ao povo hebreu, que tinha sido retirado das trevas do paganismo e das correntes da escravidão para a maravilhosa luz da verdade divina e também para a liberdade física e espiritual, mas que tão somente desejava as bênçãos que Jeová poderia para eles conceder e não suportavam a ideia de servir fielmente a Deus e conhecê-lo constantemente como seu Pai amoroso. Da mesma forma, o Senhor nos tirou do grande engano dessa época de terríveis trevas espirituais e nos trouxe para a luz mais clara que já brilhou sobre a terra desde o tempo em que Jesus estava andando por este mundo. E Ele nos fez depositários dessa verdade, a qual deve iluminar o mundo com a glória de Deus para que venha o fim. Contudo, semelhante aos hebreus, que em sua grande maioria não queriam honrar o seu Pai Celestial, nem reconhecê-lo como tal, nós temos nos apegado ao nome da nossa denominação e temos nos orgulhado de fazer parte do povo remanescente da profecia, mas infelizmente, semelhante aos judeus do passado, nós, através das nossas atitudes, não temos reconhecido a Deus como nosso Pai, mas por aquilo que comemos, vestimos, assistimos, falamos e muitas vezes pregamos, estamos reconhecendo outro sendo o nosso Pai espiritual, enquanto da boca para fora nós falamos que Deus é o nosso Pai. Queridos, semelhantemente ao povo da antiguidade que desonrava e desprezava a Deus e ainda tinha coragem de se fazerem de desentendidos quando eram acusados pelos profetas, hoje nós também estamos nos fazendo de desentendidos e perguntando em que nós temos desprezado o nome do Senhor. E o Senhor nos responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? O apóstolo Paulo nos diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável para Deus, porque isso é o culto racional, o qual Deus deseja e se agrada. Contudo, a nossa vida está cheia de impurezas e, em muitos casos, está cheia de coisas abomináveis. E mesmo assim, temos a cara de pau de dizermos que somos adventistas do sétimo dia, quando, na verdade, nem sabemos qual é a missão que Deus designou para esse povo. Hoje, ministros e leigos travam uma batalha tremenda com aqueles que pregam a vitória sobre o pecado através do poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo e através da constante presença do Espírito Santo no coração do homem. E a grande maioria dos que lutam contra essa mensagem, inconscientemente, fazem tal coisa porque eles não suportam o pensamento de terem que vencer os seus pecados, os quais tanto acariciam e que não estão dispostos a abandoná-los, nem sequer pela vida eterna. Tais pessoas, meus irmãos, para enganarem a si mesmas e pensarem que realmente são aceitas por Deus e que desfrutarão da vida eterna no paraíso do Senhor, para calarem as suas consciências e constantemente os acusam. Eles levantam muros ao redor de si, e textos fora do contexto, e pedem ajuda aos que são de Babilônia para que emprestem as suas teorias e as suas teologias de que ao homem é impossível vencer o pecado. E
E eles trazem essas doutrinas para dentro do povo de Deus, a fim de que muitos se unam a eles nessa luta contra a verdadeira mensagem adventista, porque, em sua loucura, acreditam que se a maioria da igreja pensar que não é possível vencer o pecado e se conseguirem eliminar esse tipo de pregação de dentro da igreja, então, porque a maioria passou a pensar de determinada forma, Deus também vai pensar assim. Tais pessoas estão cometendo um erro terrível e Deus não aceitará o seu pão imundo. Deus não aceitará a verdade misturada com a mentira, a qual estão apresentando por aí, e Deus não aceitará as suas vidas corrompidas como um sacrifício santo e agradável a Ele. E está escrito: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, se os nossos superiores, aqueles a quem devemos obedecer em nosso ambiente de trabalho, nos pedirem que façamos um serviço de tal e tal maneira e nós não fizermos, o que acontecerá? Será que os nossos supervisores e os nossos gestores ficarão satisfeitos com o serviço meia boca que nós lhe apresentarmos? Ou será que eles ficarão indignados e revoltados porque, dependendo do serviço, nós não apenas teremos que refazer, mas todo o material o qual utilizamos será desperdiçado e com isso a empresa não terá lucro, mas pelo contrário a empresa terá prejuízo? Pregando a verdade misturada com a mentira, nós não estamos fazendo um benefício ao reino de Deus. Porque a própria palavra do Senhor e o espírito de profecia nos dizem que Deus terá que fazer uma gigantesca sacudidura em seu povo. E quando, em eventos finais, o espírito de profecia cita que a maioria será sacudida enquanto a minoria permanecerá fiel, podemos subentender que a maioria será sacudida porque a mensagem que pregamos foi uma mensagem misturada com a mentira, e aqueles que serão vomitados da boca do Senhor são justamente os que nunca se comprometeram com a verdade pura, porque nem sequer receberam a pura verdade quando estavam estudando a Bíblia. Pregando o meio adventismo, estamos trazendo prejuízo para a igreja de Deus. Queridos, o gestor de uma empresa não vai tolerar por muito tempo um funcionário que traz prejuízo para a sua fábrica ou para o seu negócio, mas depois de ter feito alertas e este não ter mudado a sua maneira de trabalhar, tal pessoa será dispensada e outro substituirá. E diz a palavra de Deus: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Amigos, nós temos orado e implorado a Deus pelo poder do Espírito Santo e temos pedido que o Senhor abençoe sua igreja e que salve o seu povo no dia em que Jesus voltar a esta terra. Mas o Senhor é muito claro em sua palavra em dizer que enquanto estivermos apresentando essas ofertas impuras, enquanto estivermos apresentando uma vida completamente incompatível com a vida que Deus determinou para o seu remanescente, e enquanto estivermos defendendo meias verdades, as quais não auxiliam, mas prejudicam a igreja, o Senhor não nos aceitará. Chega de meias verdades, meus queridos. Chega de tentar cobrir o sol com a peneira. Chega de passarmos a mão na cabeça do pecador. Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Mas Ele não vai purificar aquilo que Ele considerou como imundo. Mas Ele nos diz que devemos sair do meio de Babilônia e não tocar em nada que seja impuro, porque somente desta forma Ele nos receberá. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo e eterno nome. Pai, semelhantemente ao seu povo na antiguidade, nós lhe temos chamado Pai. Contudo, não temos o honrado tal como o Senhor nos pede que honremos. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a abandonarmos tudo aquilo que lhe desagrada e nos purifique o coração, para que o Senhor possa aceitar nossa vida como uma oferta agradável a Ti. E isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.